Olá, meus amores, tudo bem? Vamos tirar aquelas dúvidas que ficaram para a prova? Então, primeiras dúvidas que apareceram foram sobre fatores bióticos e abióticos. Então, nós vamos ter que ver a origem da palavra, a princípio, tá? Então, nós vamos ver que bio significa vida. Então, fatores bióticos são todos os fatores que têm vida. Tudo que existe no ambiente que tenha vida. Enquanto fator abiótico tem o A antes do bio. O A vem como uma negativa, desprovido de alguma coisa. Aqui no caso, então, é desprovido de vida. Tudo que tiver no ambiente que não tenha vida, tá? Lembrando que vida, um ser vivo, é aquele que tem metabolismo, que se alimenta, se reproduz, evolui, tem um organismo, tá? Então, a gente tem que lembrar de todas as características de um ser vivo. Coloquei aqui esse resuminho, o que é fator abiótico e fator biótico. Então, abiótico é tudo que não tem vida, nunca teve, nunca vai ter. Então, é o solo, rocha, luz, temperatura, areia, ar, terra, água. Tudo isso não tem vida, não é um elemento vivo. Existe vida dentro dele, mas ele em si não é um elemento vivo. Diferente dos fatores bióticos, onde são organismos, indivíduos com vida. Então, tem um organismo funcionando, tem metabolismo, se reproduz, evolui, se alimenta, tudo isso é ser vivo. Uma pergunta muito interessante que um de vocês fizeram é se um ser vivo, depois que ele morre, ele continua sendo um fator biótico? Sim. Tudo que é de origem de vida, tudo que vem de uma coisa com vida é um fator biótico, tá? Tudo que provém de uma coisa com vida é considerado um fator biótico, tudo bem? Sobre definição de organismo. Organismo é tudo que possui um conjunto de elementos. Então, nós somos um organismo, nós somos um ser vivo composto por um organismo, que é um conjunto de fatores, um conjunto de coisas que em conjunto, né? Todos juntos formam um organismo. Nós funcionamos graças a esses conjuntos de sistema, de órgãos, de tecido, de células, de organelas, de moléculas e de átomos, tá? Uma coisa dessa só, independente, não é considerada um ser vivo. Tudo bem? Sobre cadeia e teia alimentar. Primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre a organização da cadeia alimentar. Ela é organizada sendo a base os produtores, depois consumidores primários, são aqueles que consomem o produtor diretamente, que se alimentam do produtor. Então, com certeza, quem está nessa primeira parte da pirâmide aqui, como consumidor, são os herbívoros e alguns onívoros, que são aqueles seres vivos que também se alimentam de vegetais. Então, todos os seres vivos que se alimentam dos produtores, que são os vegetais, vão se encontrar logo em seguida, na segunda partezinha da cadeia alimentar. Em seguida deles, a ordem de alimentação, tá? Então, o consumidor secundário vai ser aquele que come o consumidor primário diretamente. O terciário vai ser o que come o secundário, tá? Então, a gente sempre vai fazer essa ordem, igual aqui, ó, o capim. Quem come capim? No caso aqui, o rato come. O rato comendo capim, ele é consumidor primário, porque ele é o primeiro a consumir o produtor. A cobra come o rato, então a cobra é um consumidor secundário, tá? E assim por diante. Então, a cadeia alimentar é uma cadeia simples e direta de um determinado grupo de seres vivos, tá? Então, aqui nessa imagem, nós temos uma cadeia alimentar em linha reta, sem cruzamentos. Então, a gente tem o capim, que é comido pela capivara, que é comida pela onça pintada. Os decompositores entram aqui, só ilustrando, porque os decompositores não entram nessa linha. Eles não são topo de cadeia e nem base de cadeia. O decompositor atua em todas as partes da cadeia alimentar. O decompositor vai atuar na hora que o capim apodrece, que uma planta morre, na hora que a capivara morrer e na hora que a onça morrer. Tá? Então, o decompositor ele não entra na linha direta de cadeia alimentar, tá bom? Ele vai estar atuando em qualquer um dos níveis. E os níveis, então, são produtores, consumidores primários, consumidores secundários e assim por diante, tá?
Já a teia alimentar, ela é um conjunto de cadeias. Olham aqui quantas cadeias a gente tem, ó. Se a gente for separar, a gente tem aqui uma cadeia, árvore, zebra, cobra, onça. Outra cadeia, verdura, coelho, gavião. Outra cadeia, verdura, coelho, cobra, onça. Outra cadeia, verdura, coelho, onça. Entenderam? Então, são várias cadeias entrelaçadas, por isso que elas recebem o nome de teia alimentar. É um conjunto de cadeias que os consumidores aí estão em vários níveis. Ó, o coelho ele é tanto consumidor de primeira ordem, o primário, quanto é consumidor, quanto é consumidor secundário, tá? O gavião tanto é consumidor secundário, porque ele está consumindo aqui o primário, quanto ele também é terciário, quando ele se alimenta aqui pela raposa. Então, os componentes ocupam mais de um nível, porque a gente tem vários cruzamentos de cadeias. No ambiente, né, no ecossistema, é isso que a gente tem representado. A gente não tem certinho um caminho a ser seguido. Vários animais se alimentam de vários outros animais, tá? Não tem uma dieta única e específica. Então, aqui nessa imagem, nós temos aqui um conjunto de cadeias, ó. Nós temos folha, preguiça, gavião. Nós temos capim, rato, serpente, gavião. Nós temos orquídea, borboleta, sapo, serpente, gavião. Então, nós temos várias cadeias atuando aqui. Então, aqui a gente chama de teia. Teia alimentar é um conjunto de cadeias. Tudo bem? E as dúvidas que vocês me mandaram eram essas. Espero que estejam sanadas. Se ainda tiver mais alguma dúvida, podem me mandar, tá bom? Não tem problema, eu responderei assim que possível, tá? Fiquem tranquilos, estudem bem, qualquer coisa me chamem. Um beijinho e até a próxima.